Bom dia, amada igreja, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos para mais um estudo na Escola Bíblica Dominical, falando sobre andando nos passos de Jesus. Já estamos chegando próximo do fim dessa nossa série de estudos e hoje, no estudo de número 16, nós vamos ver e analisar um pouco sobre o preço de andar nos passos de Jesus. Eu quero então te convidar a separar esse tempo, vir comigo, para que juntos possamos assim então estudar um pouco acerca dessa temática, andar nos passos de Jesus e não somente andar, mas pagar o preço necessário de andar aos passos, de andar nos passos, de seguir passos de Jesus. Separe esse tempo, venha comigo, que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa manhã, te exaltamos porque tu és Senhor, Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Fica conosco, ministra sobre nós, fala, Senhor Deus, profundamente aos nossos corações. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. O preço de andar nos passos de Jesus. Ao olhar então para a temática de hoje, para o estudo de hoje, uma pergunta vem a nós. A pergunta cérebro, pergunta que vai nos guiar no estudo de hoje. Você já assistiu um daqueles filmes que passam na TV, às vezes sábado à tarde, sábado à noite, e que no intervalo dos filmes tem aqueles comerciais chatos, repetitivos e em muitas situações forçados? E aí, um daqueles comerciais poderia ser: você pode adquirir este maravilhoso anel cravado com diamantes genuínos e folheado de ouro 18 quilates por apenas R$19,90. E se você ligar agora, nós lhe enviaremos este par de brincos para combinar. Você já pagou R$19,90 em um genuíno anel de diamante? E não. O que está lhe segurando? Será que isso cheira a golpe? Será que essa promoção, esse produto, é apenas uma imitação barata? É verdade, imitações baratas não custam muito, mas também elas não valem muito mesmo, não é? Imitações baratas. Imitações baratas é o que a gente costuma ver em muitas situações. E ao olhar para essa situação, hoje muitos crentes são esses anéis cravados de diamante e folheados a puro ouro. Eles têm aparência ótima, aparência do cristianismo, mas não passam de imitação barata. Tom Cine escreveu o seguinte: todos nós parecemos estar tentando viver o sonho folheado a Jesus. O sonho folheado a Jesus. Falamos do senhorio de Jesus, porém, nossa carreira vem em primeiro plano. Falamos do senhorio de Jesus, nossa casa vem em primeiro plano. Falamos do senhorio de Jesus e nossa família, o nosso eu, vem em primeiro plano. Então, com que quer que nos resta aquilo que está ao nosso redor, aquilo que está sobrando? Tentamos então seguir a Jesus.
E diante disso, a maioria de nós tem uma vida não muito diferente daqueles nossos vizinhos que são incrédulos. De fato, é uma realidade que andar nos passos de Jesus não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que requer esforço, dedicação, requer de cada um de nós abrir mão da nossa própria vontade, do nosso próprio eu, para que a vontade do Senhor se cumpra em nós. Cada um de nós deveria se perguntar: de fato eu sou um verdadeiro crente? Ou apenas uma imitação barata? É uma pergunta bem séria. Diante dessa pergunta bem séria, como eu, como você, como nós, hoje, somos capazes de respondê-la? Com que o verdadeiro crente deve se parecer? Com que o verdadeiro cristão deve se parecer? Para então respondermos essa pergunta, precisamos mudar uma palavra definitiva na pergunta. E a questão não é como que o verdadeiro crente parece, mas com quem o verdadeiro crente parece. Uma mudança sutil que faz toda a diferença. Não é com o que, mas sim com quem. O apóstolo João vai nos explicar isso da seguinte maneira. 1 João capítulo 2, verso 6. Quem diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. Aqueles, então, que verdadeiramente estão em Cristo, produzirão fruto do viver à semelhança de Cristo. Os frutos acompanharão aqueles que creem. Os frutos acompanharão aqueles que vivem verdadeiramente na presença de Deus. Frutos que são capazes de produzir. Bem verdade que aqueles que não estão seguindo de forma verdadeira, há também frutos. Mas esses frutos não são capazes de alimentar, não são capazes de edificar, não são capazes de confortar, não são capazes de encorajar. Se alguém não vive a semelhança de Cristo, esse, por mais que possa se alegar ser um crente genuíno, tal alegação é falsa. Só é um crente, um cristão genuíno, aquele que vive verdadeiramente em Cristo. Aquele que está verdadeiramente ligado na videira. Um verdadeiro crente se parece com Jesus no seu dia a dia, nas coisas mais simples que ele faz e nas coisas mais complicadas. No seu cotidiano, no seu dia a dia, é nessa hora que o verdadeiro cristão, que o verdadeiro crente deve se parecer com o seu Senhor Jesus. Portanto, o verdadeiro crente, ele anda nos passos de Jesus. Ele anda nos passos de Jesus. Ao olhar para isso, nós vemos que há um chamado. Há um chamado para você e para mim. Há um chamado para todos nós. Jesus se coloca diante de nós, assim como ficou diante daquela multidão da Galileia, e nos diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês, então, acharão descanso
para a sua alma. O Rei benevolente nos ordena sair então do meio da multidão e aprender dele. Ao irmos até Jesus, vemos, melhor dizendo, nele os traços que nós precisamos seguir, traços que nós precisamos imitar. Humildade, servidão, compaixão, alegria, santidade. À medida então que ele nos dá a vida, uma nova vida, devemos desenvolver essas mesmas marcas nas nossas vidas. Quanto mais eu vou me aproximando e caminhando, ouvindo o chamado que o Senhor me faz e vivendo para Ele, eu preciso desenvolver em mim, com a ajuda dele, mediante o seu Espírito Santo, que nos impulsiona a desenvolver essas mesmas marcas. Humildade, servidão, compaixão, alegria, santidade, tantas outras, devem ser também a nossa marca. Daremos nós o passo para sair da multidão e tomar uma posição com Jesus? Andar os passos de Jesus é sair do meio da multidão, é andar mais próximo dele, é estar seguindo aquilo que ele está fazendo, é obedecer aquilo que ele está ordenando, é servir a Deus como ele serviu, abrir mão da nossa própria vontade como ele abriu. Diante disso, por ter Jesus nos dado uma nova vida, estamos nós dispostos a pagar o preço pela vida cristã? Você já parou para pensar se está disposto a pagar o preço requerido, preço necessário que a vida, a caminhada cristã nos exige? O preço. Você já parou para se perguntar qual é o preço de seguir a Jesus Cristo? Você já se perguntou alguma vez qual é de fato o preço de seguir a Jesus Cristo? A resposta parece para nós um paradoxo. Por um lado, seguir a Jesus não nos custa nada. Por outro, e aí nós precisamos entender primeiro aquilo que Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 6, versos 23, que ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Por um lado, seguir Jesus não nos custa nada. É graça, dom gratuito de Deus. Tornarmos-nos crentes não nos custa nada. Não há nada que possamos pagar para recebermos a vida eterna. Eu e você não temos nada que possamos pagar para que assim pudéssemos obter a vida eterna. Isso é um dom gratuito de Deus, que Deus, por sua infinita graça e misericórdia, por sua soberania, ele dá, estende a quem ele quer. É um dom gratuito de Deus. Por outro lado também, seguir a Jesus nos custa tudo. Jesus nos mostrou qual é o preço, o custo total do seu comprometimento. E assim, ele desafia as pessoas, ele desafiava as pessoas que desejavam ser, assim, seus seguidores. Lucas capítulo 14, versos 26 e 27, vai falar um pouco sobre isso. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher ou seus filhos,
seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a cruz, melhor, a sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Já parou para analisar que é um custo e uma urgência muito grande ir até a presença de Jesus? Precisa nos levar a amar Jesus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. Não quer dizer que eu não devo amar pai, que eu não devo amar mãe, mulher, filhos, irmãos, que eu não devo ter amor próprio. Não, não é isso. Mas tudo isso deve estar abaixo do meu amor por Jesus. Após ilustrar, então, a urgência, se considerar o custo, então, o preço a ser pago, de andar nos passos de Jesus, o próprio Jesus afirmou: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E aí está diante de nós um desafio enorme, porque renunciar coisas não é fácil. Precisamos então da ajuda do Senhor em todo tempo. Se vamos considerar o chamado de Jesus para aprendermos dele, devemos levar em conta o preço desse chamado. Nós devemos então nos comprometer a viver uma vida à semelhança de Cristo. E essa vida nos custará tudo. Para pensarmos então a respeito desse custo com mais detalhes, eu quero te convidar a observar Lucas, capítulo 9, verso 23, a declaração que Jesus deixa para nós. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O preço que nós somos chamados a pagar é de negar dia após dia o nosso eu, a nossa própria vontade, nosso ego, para que o eu do Senhor, a vontade do Senhor, seja impressa dentro de nós. Diante disso, eu queria ver com vocês o custo de negar-se a si mesmo. Primeiro, Jesus disse que, se quisermos segui-lo, devemos negar a nós mesmos. E aí, o que ele quer dizer com isso? E, na verdade, na profundidade, com mais detalhes, o que ele está querendo dizer sobre isso? Ele não quis dizer que devemos negar coisas a nós mesmos. Não é isso. Como algumas pessoas fazem, deixando de fumar, deixando de beber, deixando de comer doces durante a quaresma. Jesus não chama seus seguidores para deixar certos objetivos ou atividades. Não é isso que o Senhor Jesus chama os seus seguidores a fazer. Aquilo que ele nos ordena é que nós nos deixemos a nós mesmos. Não devemos mais viver para o nosso eu. Não mais vivemos para a nossa autopromoção, autoestima, autorrealização. Não podemos mais, então, viver uma vida de demanda, uma vida demandada pelos nossos próprios direitos ou pelos nossos próprios meios. Isso significa, então, não mais vivermos uma vida em busca da nossa própria felicidade. Isso significa que eu e você não podemos mais viver uma vida comprometida com a nossa própria felicidade. Há um desafio enorme diante de nós e devemos, então, diante desse desafio, renunciar a nós mesmos
devemos virar as costas para o nosso ego e para o nosso egoísmo. Diante disso, eu quero ver com vocês o custo da morte do ego. Em segundo lugar, nós devemos tomar a nossa cruz diariamente. Isso quer dizer. O que quer dizer tomar a nossa cruz diariamente? O cruz, ou melhor, a cruz, é mais do que um símbolo de inconveniência. A cruz é muito mais do que um símbolo. Muitas pessoas chamam sua artrite, seu chefe difícil, mulheres, o marido preguiçoso, como sendo a cruz de se carregar. Mas aquilo que Jesus quer dizer aqui é mais do que uma inconveniência. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas a cruz também é um símbolo de morte. Seguir então a Jesus Cristo deve nos levar a um comprometimento, a viver uma vida à semelhança do que ele levou. Requer então que levemos nosso símbolo de morte, ou seja, andar e seguir a Jesus deve nos levar à consciência de que eu morri para o mundo, morri para a minha própria vontade, morri para o meu próprio eu e estou agora vivendo única e exclusivamente para o meu Senhor. Cada dia de nossas vidas devemos levar nosso símbolo de morte. Isso significa que não vivemos mais nossos antigos desejos ou estilos de vida. Muitos querem seguir a Jesus e andar vivendo com um antigo estilo de vida. E isso não é possível. Não é possível por quê? Porque nós não vivemos mais para nós mesmos. Não é justamente esse testemunho do apóstolo Paulo em Gálatas 2, 19, parte B, verso 20? Ele vai dizer, já estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Diante disso, há um custo de seguir a Jesus diariamente. Em terceiro lugar, há um custo do seguir diariamente. Nós, então, devemos seguir a Cristo. Seguir a Cristo, ao seguir a Cristo, nós devemos andar como ele andou. Ou seja, do modo dele, não do nosso. Nós devemos andar do modo dele, não do nosso. Não devemos nos desviar da trilha em que ele mesmo nos está conduzindo. Não podemos nos desviar dessa trilha. Precisamos seguir firmes por esse caminho que ele tem proposto a cada um de nós. Não devemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas devemos continuar seguindo o nosso glorioso líder. Não é interessante que uma das mais básicas descrições de alguém ou que alguém dá para um cristão é seguidor. Foi assim que os nossos irmãos de Antioquia foram chamados a primeira vez de cristãos. Ou seja, pequenos cristos. A maneira de viver, de caminhar, de pensar, de agir daqueles homens e mulheres, jovens e crianças, estavam intrinsecamente ligados ao modo de andar de Jesus. Por isso que eles eram chamados de cristãos. Todavia, há muitos que se dizem cristãos, contudo, sua vida
segue por uma trilha muito longe daquela do qual Jesus andou. Muitos se dizem cristãos estão andando em trilhas distantes daquelas, ou melhor, daquela qual Jesus andou. Ao olhar nessa perspectiva, ao olhar para essa triste realidade, é assustador, nos assusta, chama a atenção, nos choca, pensar nos muitos cristãos de imitação que ouvirão aquelas terríveis palavras do Mestre naquele grande dia, no dia do julgamento. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ó Senhor, pela tua graça, que eu não seja contado entre eles. Ó Senhor, pela sua graça, que nós não sejamos contados entre eles. Há também o compromisso. Jesus Cristo convida a aprender dele, a segui-lo. Isso significa que devemos viver à semelhança de Cristo. Devemos andar tal como ele andou. Fazer isso tem um preço, nos custará tudo. Pagaremos então o preço? Faremos esse compromisso? Perguntas tão importantes para nós nos tempos de hoje que estamos vivendo. Tempos em que muitos têm abandonado a fé, muitos têm relativizado a fé. Ao meditarmos nessa pergunta tão importante, precisamos então sintonizar os nossos ouvidos, uma vez mais, as palavras do nosso Rei Jesus. Devemos então avaliar bem, cuidadosamente, estas palavras. Lucas capítulo 9, versos 24 e 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou causar dano a si mesma? Em outra tradução, de que vale uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós entendemos a advertência que Jesus nos está fazendo. Há uma advertência, então, diante de nós. Se decidirmos que negar a nós mesmos é muito caro, se decidirmos que morrer para nós mesmos é um preço muito alto a pagar, estaremos, então, fazendo a escolha pela maldição eterna. Ao escolhermos confiarmos em nossa própria vida, vivendo para nós mesmos, autopromoção, autoproteção, autoafirmação, autorrealização, estaremos, por meio desta escolha, perdendo a nossa própria alma. Jesus não estará contente com a nossa vida se meramente eu e você alegarmos sermos crentes, enquanto de fato vivemos segundo as nossas próprias ambições, nossos próprios desejos, a nossa própria vontade. A despeito então da nossa alegação verbal, ele verá bem a fundo as nossas vidas folheadas. É como se ele tivesse e tem na sua mão um caderno e ali tem toda a nossa vida, ele vai folheando, porque ele conhece. Ele verá pelo nosso estilo de vida que ainda estamos vivendo para nós mesmos. Ele verá pelo nosso estilo de vida que, na realidade, estamos negando a ele. E naquele dia mais importante, ele nos negará. Ao buscarmos nos apoiar naquilo que o mundo tem a nos oferecer, estaremos de fato perdendo a nossa própria alma. Muitos têm se deixado ser seduzidos por aquilo que o mundo tem a oferecer. Que bem é esse?
escolha eterna, mais insensata. Não devemos, então, seguir este caminho. Ao contrário, devemos levar ao coração a grande promessa de nosso Senhor e Salvador. Se em fé, verdadeiramente considerarmos a sua palavra, nós voluntariamente, alegremente, perderemos nossa vida por amor a Ele. Ele nos fará rejeitar os muitos caminhos que o mundo nos chama a seguir. Estes caminhos podem até parecer corretos. Eles podem até oferecer um tipo de vida, mas no final acabam em morte. Provérbios 14. Seguir, então, estas trilhas pode parecer promissor, mas sabemos por nosso Senhor que elas terminarão no inferno. Eu e você, nós, a Igreja do Senhor Jesus, nesse tempo tão difícil, tempo em que se propaga o eu inflamado, viva para ser feliz, você é mais que vencedor, você é importante. Nós precisamos, então, abandonar o nosso ego. Ao fazermos isso, Ele nos dará nova vida, Ele nos fortalecerá para que nós sejamos capazes de segui-lo. Ao nos comprometermos a segui-lo, a vivermos uma vida capacitada à semelhança de Cristo, receberemos então a vida eterna. Conclusão, então. 1 João, capítulo 2, versos 5, parte B e verso 6. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz, permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Jesus nos chamou a aprendermos dele. Assim como o apóstolo Paulo, podemos ter esta mesma paixão outorgada por Deus, que é uma paixão duradoura, que transborda com o desejo de conhecer, então, a Cristo. Ele vai dizer aos Filipenses: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Podemos transbordar essa mesma paixão intensa e duradoura, outorgada por Deus. Jesus nos chamou a segui-lo. Fazer isso nos custará todas as coisas, mas ao perdermos nossa vida, realmente a encontraremos nele. Ao morrermos para a nossa própria vida, nosso gracioso Senhor nos dará a sua vida. Ao morrer para nós mesmos, Ele nos dará graciosamente a sua vida. E o fruto desta vida será que a nossa vida reproduzirá o seu caráter. Ao reproduzir o caráter de Jesus, andaremos nos passos de Jesus. Eu quero então terminar o estudo de hoje com as palavras de Charles Gabriel, né? Falando assim no inglês. No português, claro, é Charles Gabriel, que diz o seguinte: mas como mestre eu serei, mais de sua humildade e mansidão, mais zelo na obra, mais coragem de ser verdadeiro, mais consagração à obra que ele me dá a fazer. Toma o meu coração, serei somente teu. Toma meu coração, faça-o totalmente teu. Purifica-me do pecado. Ó Senhor, agora imploro, lava-me e guarda-me contigo para sempre. Que essas palavras possam ser o desejo do meu e do seu
coração esse dia. O Senhor te abençoe. E você pare para meditar nestas palavras. Seguir a Jesus tem um preço. E Ele nos chama a seguir e a pagar. Ele nos faz um chamado. O chamado é viver para Ele, viver nele, viver para a sua glória, proclamar e anunciar a sua glória. Deixemos então, no dia de hoje, de andar nas trilhas do mundo, nas trilhas que a vida nos oferece. Sigamos obedientemente, de forma obediente, sigamos os passos de Jesus. Andar nos passos de Jesus mudará a nossa vida, mudará a nossa maneira de pensar, a nossa forma de agir, nossa forma de lidar com as situações. O Senhor hoje nos chama a viver na presença de Jesus, andando, seguindo os passos. Lembre-se que há um preço a se pagar e Ele nos chama a viver. Deus te abençoe nesse dia, que Ele continue a falar ao seu coração, que você esteja atento a tudo aquilo que o Senhor nos tem chamado a ser e a viver nele nesse tempo. Vamos orar. Pai, te louvamos nessa manhã, te agradecemos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Pai, sabemos o quanto é difícil abrir mão da nossa própria vontade. Mas é uma ordem que o Senhor nos dá. Aquele que quer ir após o Senhor deve negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e segui-lo. Nessa manhã, ó Deus, nós pedimos, nos ajuda a seguirmos segundo, ó Pai, os teus passos, a viver em santificação, em humildade, compaixão, em alegria, servindo uns aos outros. Assim, ó Pai, como o Senhor o fez, deixando para nós o maior e o único exemplo que o homem deve seguir. E esse exemplo nos levará à presença do Pai, glorificará o Pai. Nos faça, Senhor Deus, a cada dia atentos a tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Nos ajuda a viver para a Tua glória. Assim oramos, agradecidos ao Senhor nesse tempo, no nome de Jesus. Como sempre temos falado sobre isso, a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. A igreja não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele te dê paz e que você possa, dia após dia, viver na presença dEle, para a glória dEle, no nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado, um domingo cheio da presença de Jesus, e que você possa meditar nisso e andar na presença, nos passos de Jesus. É o que eu e você precisamos. É o que a igreja do Senhor Jesus precisa. Andar, seguir os passos do seu mestre. Pense nisso, tenha um domingo abençoado, tenha um domingo cheio da presença de Jesus, e até daqui a pouco, para que possamos estar juntos, louvando, bendizendo e exaltando aquele que nos chamou da morte para a vida, aquele que nos chamou para estarmos na presença dele. Deus te abençoe e você tenha um ótimo domingo. Fique em paz.